Graças a Deus. Queridos, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Vamos ler 28, 29. Mateus, capítulo 11. Mateus, ou Levi, o publicano. Mateus 11, 28 até o 29. Quem achou, diga glória a Deus. Aleluia. Quem não achou, dá uma olhadinha aqui. Amém? Diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém? Amém, queridos? Amém? Irmãos, esses versículos são extremamente conhecidos. Quem conhecia esse versículo, diga glória a Deus. Ele é um dos versículos mais usados para evangelismo, não é? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu já vi pessoas fazerem evangelismo, dar uma torcida nesse versículo. Vinde a mim como estáis. Eu nunca vi isso. Mas na verdade é do jeito que a pessoa estiver. Está oprimida, angustiada. Né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Isso aqui, queridos, é um convite de Deus, é um convite que Jesus está fazendo para as pessoas. Né? É um convite especial. Jesus está fazendo um convite, ele diz: olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vou te trazer alívio, refrigério. É isso que acontece quando confiamos em Deus, quando estamos indo até Jesus para resolver um problema. Ele diz: olha, podem ficar tranquilo, porque o meu jugo é leve e suave. Por que eu estou falando isso? É porque o diabo coloca as pessoas debaixo de jugo. Muitas vezes uma macumbaria que foi feita, muitas vezes uma maldição familiar, algo que foi feito contra a pessoa. Então, aquilo ali o diabo estabelece um jugo sobre a pessoa. Quem sabe o que é jugo? Vamos andar mais um pouquinho e explicar o que é jugo, senão não vai resolver nada, né? Então, voltando no início, esse convite não é só para o pecador, ele é muito usado em evangelismo, aquele que está sobrecarregado, aquele que está angustiado, debaixo de jugo, debaixo do tacão do diabo, debaixo de acusação do diabo. Mas não é só para pecador, não é só para quem está buscando um descanso. Isso aqui também é para quem trabalha no reino, sabia? Porque muitas vezes a gente começa a orar, a interceder pelas pessoas, e a pessoa recebe a bênção, e a pessoa recebe o alívio, aí o diabo vira contra a gente. Mas esse é o papel do intercessor, se colocar no lugar da pessoa. E às vezes é muitas pessoas, e de repente você está sobrecarregado. De repente o diabo começa a minar as suas finanças, a sua casa, a sua família. O jugo vem, o peso vem, porque os demônios deixam de atazanar a vida daquela pessoa e começa a atazanar a vida do intercessor. O mesmo demônio que estava sobre ela. Eu estava lendo um testemunho de um pastor da Inglaterra. Ele foi para a Inglaterra preocupado com missões, né? E ele foi para Moçambique, preste atenção aqui, ele foi para Moçambique, e lá ele ficou, ele e uma equipe dele, eles foram lá para dar uma olhada, eles queriam
abriram um campo missionário, foi dar uma olhada, espiar a terra, para ver o que eles poderiam fazer, levar, construir, além do Evangelho. E ele ficou lá uns 20 dias, parece, e organizou um plano junto com os líderes da igreja, com aqueles irmãos que foram lá. E eles disseram: olha, nós vamos orar por vocês. Ele foi numa igrejinha, então nós vamos ajudar vocês. Nós vamos ajudar todos vocês, podem ficar tranquilos. Os irmãos africanos ficaram muito alegres, muito felizes. E eles voltaram para a Inglaterra. A igreja dele era uma igreja mais ou menos desse tamanho aqui. E lá tinha cerca de 20, 30 pessoas. E eles começaram a orar. Então nós vamos orar, buscar uma direção segura de Deus. Eles começaram a orar, queridos, pelos irmãos da África. Aí ele fala: olha, não foi uma semana de oração. Ele colocou toda a igreja para orar, porque eles iam fazer missões, ia enviar irmãos, enviar missionários. Começou a orar e, de repente, a coisa começou a desgringolar na igreja dele. E ele percebeu que os mesmos problemas que ele viu lá, já estavam acontecendo na igreja dele. Olha a distância, da África para a Europa. Saíram tudo de lá e foram para lá. Aí ele disse: olha, é agora que nós vamos intensificar a oração. Mas tudo que eles passaram durante 20 dias lá, de opressão, de peso, eles começaram a viver dentro da sua igreja na Inglaterra. Então, queridos, e muitas vezes o fardo vem, o peso vem, e o que é que nós temos que fazer? Aceitar esse convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu tive umas semanas de um mês para cá, muito pesada, muito difícil, um fardo muito pesado, e de oração, de guerra espiritual. E eu fui reclamar para o Senhor, e numa madrugada ele me levou nesse texto. Falou: Zé, você está preocupado por quê? Se você está cansado, você está ficando velho, e estou mesmo, você já passou dos 60, só vim a mim. Deixa esses fardos, toma o meu jugo, ele é leve, ele é suave. Então, queridos, esse texto não é só para evangelismo, só para o pecador que está debaixo do tacão do diabo. Isso aqui muitas vezes é para nós, porque o peso vem, não é? E ele vem sobre pessoas sinceras, pessoas que amam a Deus, pessoas que estão orando, intercedendo pelos irmãos. Por isso, queridos, que nós que temos mais de 2, 3 anos de fé, nós temos que aprender a orar, a ir até Jesus, de madrugada, o horário que for. Ah, mas eu trabalho o dia todo, e de meia-noite às 6, o que você faz? Só dorme. Então, queridos, nós temos que aprender. Quando Jesus disse, liberou esta palavra, vinde a mim todos no original grego é todos, tá? É todo mundo. De mamana caducando, dizia meu pai, dizia minha mãe, é para todos, é de ovelha a pastor. Nós precisamos aprender a ir até Jesus. Então, queridos, e ele está dizendo isso agora para mim e para você, né? Muitas vezes tem cristãos devotados, pessoas piedosas que amam a Deus, que foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, mas muitas vezes vem a carga, vem o peso. Aí nós precisamos aprender a ir até Jesus, amém? E quando chegamos até Jesus, preste atenção numa coisa que eu anotei aqui, que Deus me falou de madrugada. Não se preocupe com o que queremos e podemos fazer. Confie no Senhor que Ele quer realizar em nós e depois através de nós. Muitas vezes nós ficamos preocupados, querido, no reino. Isso vai trazendo fardo, peso, não é? Nos preocupamos com o que queremos ou com o que podemos fazer. Nós temos que nos preocupar
do que Deus faz na nossa vida e faz através da nossa vida. Amém, queridos? Amém? Então nós precisamos confiar no Senhor. Ele diz: olha, tomai sobre vós o meu jugo. Aqui há uma divisão entre a humanidade e a divindade de Jesus. Presta atenção. Quando ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Jugo, aqui em Goiás, é canga. Olha aqui para mim, presta atenção. Jugo aqui em Goiás é canga. Aquela que põe para 2 bois andarem juntos. Quando você está orando, quando você está intercedendo, você está andando junto com o irmão. Você tem esse jugo que te une a ele, através da oração. Por isso vem o peso. Aí Jesus conhecia muito bem de jugo. Jesus conhecia muito bem de canga, porque ele era também, como José, carpinteiro. Jesus ficou de 0 até 30 anos com José, trabalhando com seu pai humano, terreno, trabalhando com ele, fabricando coisas. Ele era carpinteiro, e principalmente jugo. Sabe por quê? Se usava muito jugo em Israel. O jugo era colocado sobre 2 bois para arar a terra, sulcar a terra. Mas o jugo também era colocado não só em animais de trabalho. Quando uma pessoa ia, presta atenção, olha aqui para mim. Quando uma pessoa ia para Jerusalém sacrificar animais, e quando ele tinha, ou quando ele ia levar mais de um animal, o que eles faziam? Os 2 eram para o sacrifício. Eles colocavam um jugo e ia tocando os animais até a cidade de Jerusalém, no templo, para ser sacrificado. E geralmente pegava ali, sacrifica, isso tudo apontava para Jesus. Chegava ali, matava os animais e usava o próprio jugo para colocar fogo no altar, para queimar aqueles animais. Então Jesus, aqui está a humanidade e aqui também está a divindade de Jesus. Ele fabricava jugos. Os jugos que ele fabricava era perfeito, porque ele era homem, mas também era Deus. Ele é homem, mas também é Deus. Então aqui ele fabricava jugos perfeitos que não machucavam os animais. Eu sei o que eu estou falando porque meu pai fazia carro de boi, fazia jugo, fazia canga, e eu ajudei ele algumas vezes a fazer. Ele fazia carro menor para carneiro, e eu muitas vezes na fazenda do meu avô, a gente foi lá para transportar abóbora nessa época, levar para o paiol, para ir tratando dos porcos durante o ano. A gente enchia o carrinho de moranga, de abóbora, de porco, que eles chamavam, vários tipos de abóbora, enchia o carrinho, os carneiros, 2 carneiros com jugo, amarrava e saía puxando o carrinho. Então Jesus fabricou o jugo, mas ele entendia também do lado espiritual, do peso que vem. Ele sentiu esse peso, essa carga sobre ele lá no Getsêmani. Ele suou sangue, ele pediu os discípulos para o ajudarem em oração. Só porque eles não fizeram nada disso. Ele orou durante 1 hora. Ali, suando sangue. A hora que ele chega lá nos discípulos, estava todo mundo roncando. Ele pediu para eles, se afastou deles para orar. Quando chegou lá, estava todo mundo dormindo. O que não pode acontecer na igreja é quando o jugo, o peso vem. Nós precisamos estar unidos em oração. Se marcou reunião de oração na sexta-feira, irmãos, é para vir orar. É para aliviar o peso, o jugo do pastor, da liderança, da sua própria vida, que vem sobre as pessoas. Então aqui está dividindo a humanidade e a divindade de Jesus. Como homem, queridos, ele sabia o que ele estava falando. Ele nasceu em Belém, fugiu para o Egito, viveu lá durante uns 10 anos, quase 12. Depois ele veio para Nazaré,
trabalhar com seu pai, fabricar jugos. E ele ficou ali 20 e tantos anos, uns 20 anos. Ele era chamado Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno. Não era Jesus o belemita, porque ele viveu pouco tempo em Belém. Teve que correr de Herodes e morar no Egito e depois voltou. E José, com medo ainda de Herodes, foi morar em Nazaré. Ali ele se desenvolveu a sua adolescência, juventude, até os 30 anos. E ele trabalhava ali na oficina com José, seu pai. E ali ele fabricava jugos para o trabalho e para os sacrifícios no templo. Então ele conhecia, esse era o lado humano de Jesus, né? Os jugos que ele fabricava então eram perfeitos. Aqui agora ele está dizendo: tomai sobre mim, ou sobre vós, o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Irmãos, aqui ele está dizendo para nós: olha, o meu jugo espiritual é leve, é suave. O que ele está querendo dizer com isso? Ele quer se unir a nós, é para andarmos juntos com ele, é para irmos até ele, tomar o seu jugo. Só porque hoje ele não está aqui mais, ele não está no jardim de Getsêmani, o seu propósito já foi cumprido, hoje ele está no céu. Aí ele diz: olha, o meu jugo é leve, é suave, não precisa medo. Quem espreme a cabeça do freguês é o diabo. Quem acusa, quem mata, quem rouba, quem destrói é o diabo. O meu jugo, ele é leve, ele é suave. Ele traz refrigério. Quando você toma a decisão de andar lado a lado com Jesus, com o mesmo jugo, presta atenção. Quando você recorre a Ele, Ele está do seu lado. Ele diz: sempre estarei convosco até a consumação dos séculos. Mas o grande problema é, nós já tomamos o jugo de Jesus, nós estamos andando lado a lado com Ele, porque o jugo dele não machuca, o jugo dele é leve, é suave. Amém, queridos? Amém? Então, quando trabalhamos no reino de Deus, nós não podemos nos esquecer que estamos com o mesmo jugo de Jesus, leve, suave, estamos andando lado a lado. Aonde estiver 2 ou 3 pessoas, e eu vou dizer mais, aonde estiver uma pessoa que carrega o jugo do Senhor, Ele está ali. Nós estamos lado a lado, ombreando a obra, trabalhando no reino. Amém, queridos? E o jugo dele é leve, é suave, ele traz refrigério, ele espanta os espíritos, ele bota todo mundo para correr, e a sua presença traz cura, traz refrigério, traz a bênção para nós. Aleluia, glória a Deus. Fisicamente, queridos, podemos cansar, é Bíblia, até os jovens se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que andam com Jesus, o que acontece? Renovarão as suas forças, caminharão e não se cansarão, trabalharão no reino e vai ter sempre renovo, refrigério para a alma. Ele sempre vai te renovar, Ele sempre vai te curar, restaurar, Ele sempre vai te guardar. Aleluia. Sabe, amados, aqui é o lado eterno de Deus, porque Jesus era homem, mas era também o Deus eterno. Sabe, queridos, quando estamos trabalhando no reino de Deus, podemos até levar ou nos cansar com os fardos, com os jugos dos irmãos, das pessoas a quem nós estamos andando junto, orando. Mas nós podemos nos cansar, mas jamais seremos esmagados. Por isso nós precisamos continuar crendo, andando, porque o jugo do Senhor jamais vai te ferir. Amém, queridos? Amém? Ele diz aqui, olha, aprendei de mim. Nós precisamos aprender muito com Jesus no nosso dia a dia. É lendo os evangelhos que a gente aprende muito com Jesus. Em cada situação que se apresentava, ele tinha uma saída.
Ele tinha uma resposta, ele fazia algo. Ah, está todo mundo com fome, já está tarde. O que ele fazia? O que vocês têm aí? Ah, uns peixinhos, uns pães. Mas, Senhor, despede todo mundo, é gente demais. Ele falou, me dá aí, abençoa. O que aconteceu? Multiplicou e sobrou 12 cestos. E assim por diante, as pessoas chegavam doentes, saíam curadas. Sabe, queridos, nós precisamos aprender de Jesus. Agora, para nós que nascemos de novo, para nós que estamos na jornada cristã, para aprender de Jesus, preste atenção, que isso aqui é fundamental. Nós precisamos desaprender das coisas do mundo. Não tem como encher um copo d'água se ele já está cheio. Vai ter desperdício, vai derramar. Agora, quando nós desaprendemos das coisas do mundo, Paulo é claro, ele diz, olha, aquele que mentia, não minta mais. Você tem que desaprender, para de mentir. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que bebia, se embriagava, não se embriague mais. Aquele que prostituía, não prostitua mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Isso é desaprender para aprender de Jesus. O grande problema é, qual é a velocidade que nós estamos desaprendendo? Porque tem muitas pessoas que mesmo nascendo de novo, elas continuam com a tradição dos pais, ela continua com muita coisa do passado. Irmãos, Paulo diz, olha, me esquecendo das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Prossigo em direção a Deus, a conhecer a Deus, a desfrutar de Deus. Então, queridos, muitas coisas que aprendemos, consciente ou inconsciente, com os nossos pais, principalmente, quando criança, porque a criança, ela aprende de 0 a 7 anos, 90% das coisas, sem o pai falar nada, com as atitudes do pai, da mãe, elas percebem e aprendem. Aí para desaprender isso, quer dizer, está gravado no consciente, no subconsciente da pessoa. Mas nós precisamos desaprender para aprender. Jesus disse, olha, aprendei de mim. Por que temos que aprender de Jesus? Por quê? Qual é o restante? Porque ele é manso e humilde de coração. Irmãos, presta atenção numa coisa, ele estava falando de jugo, e o jugo era colocado principalmente em animais bravos. Tinha um animal manso e um animal bravo. Para amansar o bravo, o que eles fazem? Pega a canga, pega o jugo e põe nos dois. Aí o bravo quer sair, dá pesada, não tem jeito, está com a canga, ele está junto com o manso. Ele vai acabar aprendendo a ser manso e humilde de coração. Pode ser bravo, pode dar coisa, pode gritar, pode fazer o que quiser. Jesus disse, olha, aprendei de mim porque eu sou manso. O que é ser manso? A Bíblia diz que Moisés era o varão, o homem mais manso que havia na face da terra, na sua época. Mansidão não é ter cara de bobo. Mansidão é ser treinado por Deus, adestrado por Deus, a ser como Jesus. O que Deus quer é que nós possamos desaprender e aprender com Jesus a ser manso. E mansidão é um dos frutos do Espírito. Ele diz, olha, eu não sou só manso, eu sou humilde de coração. O que significa isso? É você agradecer a Deus por aquilo que você tem todos os dias, e não ficar reclamando por aquilo que você não tem, e não ficar desejando aquilo que você não tem. Deus conhece o seu coração, a sua vida. Ele disse, olha, é melhor entrar no reino de Deus sem um olho, do que ir para o inferno com os dois. Ele conhece a natureza humana. Então nós temos que aprender a ser mansos
e a ser humildes, a nos contentar. Ele diz: olha, se você tem com o que vestir e com o que comer, seja feliz. A nossa vida só se resume nisso, irmãos. Não é nada. O resto, segundo o meu amigo Salomão, é vaidade a correr atrás do vento. Só. Porque daqui ninguém leva nada. Então nós precisamos desaprender as coisas do mundo e aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. Porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O que é isso? Como é que funciona isso? Simples. Como 2 e 2 são 5. Simples. Muito simples. Você ora, você conhece a palavra, você está aprendendo de Deus, você espera em Deus, espera, pois, no Senhor. Não tomar decisões precipitadas. É você esperar. As coisas mais sérias da nossa vida, queridos, como casamento, compra, venda de casa, carro, algumas coisas que vai afetar a nossa vida por completo, nós temos que orar muito. Mesmo assim, ainda corre o risco de cair nas ciladas do diabo, do engano. Aí nós temos que orar, queridos. Ele diz: olha, quando você faz isso, quando você toma o jugo, quando você aprende de Jesus, ele traz alívio. E esse alívio, queridos, não é só humano, é um alívio espiritual, sabia? É um alívio espiritual. Não foi à toa, irmãos, que eu pus no grupo da igreja: orar, ora, achei aquilo lá, andando no Instagram, achei aquele negócio lá: ore pelo seu pastor. Falei: deixa eu jogar isso aqui para a igreja. Falei com o Claudemir sexta-feira: pelo amor de Deus, ora lá, porque a coisa está muito difícil, muito. Que ataque violento, e orando e quebrando macumbaria. Eu já passei isso há um ano atrás, irmãos, quando um macumbeiro falou para mim, mandou um recado: eu vou tocar uma demanda contra essa igreja, vou fechar essa igreja. Ao invés de fechar, ela cresceu. Mas todo dia aqui, porque toda segunda eles vão lá no terreiro e faz um trabalho. Sexta-feira eles voltam lá para ver o resultado. E eu continuei com a guerra. Eu não falei nada para a igreja. Falei: para com isso, né? É Bíblia, irmãos. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas graças a Deus, estamos aqui, pela graça e misericórdia do Senhor, Deus já trouxe alívio. E eu vos aliviarei. Esse alívio, queridos, é um verdadeiro repouso para o coração, sabia? Quando você toma o jugo, quando você ora, quando você busca, quando você é guiado pelo Senhor, quando Deus te dá a direção, você não precipita. Ele diz: aprendei de mim. E você começa, aí ele diz: e eu vos aliviarei. O alívio veio. Até ontem, o Claudemir teve sexta-feira, teve aqui, orou ontem, eu passei um dia tranquilo. Hoje eu estou até bonito, empolgado, parecendo jovem, disfarçado de jovem. Hoje eu estou supimpa. O alívio veio, o descanso para o meu coração, o repouso para o meu coração. Deus falou: calma, fica frio. É eu que cuido dessas coisas. Então eu coloquei na mão de Deus, estou esperando. Amém, queridos? Amém? Então, quando Ele nos traz alívio, o trabalho não traz desgaste, não há peso, só há alegria. Mas, irmãos, existe tempos de refrigério e existe tempos de guerra. E sabe de uma coisa? Como eu já aprendi a guerrear há muitos anos atrás, o tempo de alívio ele é mais perigoso do que o tempo de guerra. Sabia disso? Davi, quando era o tempo de guerra, ele resolveu mandar os seus soldados e ficar de boa. Isso é a mesma coisa de eu passar, peteca, eu passar as coisas para a igreja e eu não orar. Sabe por quê, queridos? O diabo ele não para, ele não descansa, ele não dorme. Eu acho que
O grande problema do diabo, quando ele foi lançado por Deus na terra com seus anjos que caíram junto com ele, uma terça parte, o grande problema é que ele perdeu o sono. O diabo sofre tremendamente de insônia, ele não dorme. Ele fica desesperado, dia e noite, trabalhando para os servos dele. A gente não está podendo nem falar nada, irmão, nessas gravações. Está ruim, estou quase parando com essas gravações. Pode nem ensinar direito a igreja. Sabe, queridos, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém. Que Deus possa nos abençoar, derramar sobre nós as mais ricas bênçãos.